seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Vamos lutar daqui, vamos orar daqui e confiar que nosso Deus fará um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Oh, 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 oh. Um novo tempo. 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 Soberano Deus e Eterno Pai, te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos aqui em mais um vídeo do canal, ó Pai. Que Tu possas guiar e direcionar esse estudo para que ele venha a ser gravado nos nossos corações, para que assim, ó Deus, possamos dominar esse conhecimento e assim não pecar contra Ti. É no nome do Teu Filho amado que te pedimos, clamamos e suplicamos, Yeshua HaMashiach. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o missionário Alan e estou aqui de volta no canal com mais um vídeo para falarmos a respeito da Palavra de Deus. E hoje já vamos para o tema que é Natal, o nascer do mal. Isso mesmo, meus irmãos, vamos falar aqui de mais uma festa mundana, que ela foi cristianizada, do paganismo para o cristianismo. E ela tem suas origens desde muito tempo atrás. Então, já vamos para o estudo de hoje. Primeiramente, que a palavra Natal já significa nascimento. Mas será que é o nascimento de Cristo mesmo? Não exatamente. E quero destacar aqui que esse nascimento é de um deus pagão, ou de um demônio, né? E retrata o nascimento de Nimrod, que foi lá no passado, da descendência de Noé, dos filhos de Caim, onde Cush se relacionou com a sua mulher e teve o seu filho chamado Nimrod. Nimrod ele foi responsável pela construção da Torre de Babel. E dessa forma, ele foi responsável por transgredir os mandamentos de Deus e colocar o próprio povo contra Deus. E com isso, ele se denominou Deus na terra. Um ser detestável a Deus, mas também a sua mãe, chamada Semíramis, onde eles dois juntos se uniram, formando uma só carne, ou seja, o próprio filho se relacionou com a sua mãe. E dessa forma, eles se autodenominaram Deus, como Nimrod sendo o sol e Semíramis sendo a lua. E então, quando chegou a hora da morte de Nimrod, Semíramis tentou disfarçar a morte de Nimrod, e falou que ele teria se tornado sol, né? Voltou para o seu lugar. E teve um filho conhecido como Tamuz. Tamuz, ela foi a partir daí que Semíramis construiu a doutrina da reencarnação, onde ela passou a espalhar que Tamuz era a reencarnação de Nimrod, o Deus na Terra, e sendo assim o Deus Sol. E dessa forma, Tamuz foi idolatrado, mas não passou também de um ser humano comum. E foi a partir desse nascimento, desse herege, né, desse escarnecedor da palavra de Deus, que surgiu essa festividade conhecida como Natal. Que Natal é o nascimento do Sol Invictus. É tanto que se trata do dia 25 de dezembro, né, que se trata da passagem do Sol. No hemisfério norte, trata-se do solstício de inverno, onde o Sol ele passa um maior tempo no céu. E Nimrod foi a origem, né, desse paganismo, mas essa celebração ela se espalhou entre as demais culturas. Dessa forma, entre os egípcios, essa celebração comemorava a passagem de Osíris para o mundo dos mortos. Entre os persas, comemorava-se Mitra, o deus da luz. Entre os gregos era comemorado e idolatrado Apolo, também o deus Sol.
Essa história de Nimrod vocês podem acompanhar em Gênesis, capítulo 10 e capítulo 11. E para vocês comprovarem, né, sobre essa adoração a Tammuz, vocês podem comprovar lá em Ezequiel, capítulo 8, versículos 14 e o 15. Levou-me então à entrada da porta da casa do Senhor, voltada para o norte. Ali observei mulheres sentadas que choravam pelo deus Tammuz. Viste, filho do homem, disse-me ele, verás abominações ainda piores do que estas. Então, a partir dessa celebração pagã, né, e cheia de idolatria, o imperador romano, Aureliano, estabeleceu, no ano de 273 d.C., que o dia 25 de dezembro seria o dia do nascimento do Sol Invictus, ou Sol Invencível, né, o Deus Sol. Esse paganismo se espalhou por Roma. E o Império Romano, né, quando foi no quarto século depois de Cristo, com o poder do imperador Constantino e também do Papa Júlio I, os dois juntos estabeleceram e fizeram uma mudança e quiseram cristianizar essa data. E o que foi que eles fizeram? No ano de 350 depois de Cristo, eles estabeleceram que a data de 25 de dezembro seria agora a data do nascimento de Cristo, do nascimento de Jesus. Que a Bíblia nada conta a respeito da data do Messias. E além da data ser pagã, né, foi cristianizada do paganismo, não para por aí. Outros elementos do paganismo e da idolatria desses povos se infiltraram também nessa data para que ela viesse a se tornar uma data mais detestável ainda ao Criador. Como, por exemplo, a árvore de Natal. A árvore de Natal, na verdade, era um símbolo de idolatria e de adoração à deusa Aserá, que também está relacionada com Semíramis, a mãe de Nimrod, e também a mãe de Tammuz, conhecida também como a Rainha dos Céus. O problema, meus irmãos, é que em muitas traduções a Bíblia não vai tratar da palavra Aserá, da deusa, da falsa deusa Aserá. Ela vai, algumas traduções vai substituir o nome dessa falsa deusa pela palavra poste-ídolo, pela palavra bosque e até pela palavra árvore. E assim, ocultando e deixando sem o real entendimento das Sagradas Escrituras que no passado o povo já fazia e praticava esses costumes detestáveis aos olhos de Deus que é praticado nos dias de hoje. E foi por causa dessas práticas pagãs que o próprio Criador já se encarregou de antemão de dar um mandamento para o seu povo, que está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 21 e 22, que diz o seguinte: não instalarás poste ídolo ou qualquer poste para a deusa Aserá, junto ao altar que fizeres para o Senhor teu Deus. Nem erguerás pilares, coisa que o Senhor teu Deus odeia. Isso é um mandamento que está lá em Deuteronômio. E a gente vê aí muitas igrejas colocando até árvore de Natal em cima do púlpito ou até dentro da igreja, com essa idolatria disfarçada. Que vergonha! E no tempo de Jeremias não era diferente. O próprio profeta já deixou registrado no seu livro. No seu capítulo 10, versículo 3 e 4, diz o seguinte: os rituais desses povos são vaidade. Um pedaço de madeira cortada no mato, trabalhado a cinzel por um artesão. Com prata e ouro ele o enfeita. Firmam-o com cravos e martelo, para que não fique balançando. É como fala em Eclesiastes 1:9, meus irmãos. Não há nada de novo debaixo do sol. Mas o que acontece nos dias de hoje é repetição do passado. As pessoas estão praticando as mesmas abominações que praticavam no passado. Não é diferente. Mas infelizmente, só os verdadeiros servos de Deus e adoradores vão se apartar e vão abandonar essas práticas pagãs. Uma informação importante, meus irmãos, para ser trazida aqui, é que a árvore de Natal, ela tem uma simbologia oculta, uma mensagem subliminar. Se vocês prestarem bem atenção, a árvore de Natal, ela tem a simbologia de um triângulo, que se refere tanto às pirâmides do Egito, como à simbologia dos obeliscos. E os obeliscos também eram monumentos que eram feitos no passado e que ainda hoje
são utilizados para idolatrar falsos deuses, para idolatrar demônios. E eles têm a simbologia de fertilidade e, sem falar também, de ser o órgão reprodutor masculino, ou seja, o órgão desse falso deus. Seja de Tamuz, seja de Baal, seja de Osíris. Então, representa o órgão reprodutor de um desses deuses, e dependendo da cultura, dependendo da região, além de ser a adoração a Aserá. É tanto, meus irmãos, que em Ezequiel, capítulo 23, Deus ele vai se utilizar aqui de uma simbologia, tratando Samaria e Jerusalém como duas filhas, e dessa forma, colocando o nome de Samaria de Olá e de Jerusalém de Olibá. E ele vai deixar bem claro nos versículos 19 ao 21 que elas se apaixonaram por esses órgãos reprodutores, por esses membros avantajados do povo do Egito. Porque o Egito era um dos povos que mais se levantava monumentos desse aspecto. Ela, todavia, multiplicou as suas impudícias, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituíra na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como de jumento, e cujo fluxo é como o fluxo de cavalos. Assim trouxeste à memória a luxúria da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, os peitos da tua mocidade. É tão evidente e comprovado nas Escrituras essa idolatria a esses falsos deuses, com essa simbologia tanto da árvore de Natal como dos obeliscos, que Jeremias também deixa registrado no seu capítulo 3, versículo 6, que fala o seguinte: Na época do rei Josias, o Senhor me falou: Viste o que fez Israel, essa rebelde? Dirigiu-se a todo morro alto e prostituiu-se à sombra de toda árvore frondosa. E dessa forma a gente vê, meus irmãos, que eles iam para as árvores idolatrar tanto a Será, como Baal, como os demais demônios. E no versículo 9 deixa bem claro que quando eles faziam isso, eles estavam adulterando contra a sua aliança para com o Criador dos céus e da terra. Adulteraram a Deus com ídolos de madeira e de pedra. Além disso, a gente vai ver o próprio rei Nabucodonosor mandando fazer um obelisco para que as pessoas viessem a idolatrar essa imagem. No capítulo 3 de Daniel, no versículo 1, a gente vê ali as dimensões da imagem que Nabucodonosor ele manda fazer. Não confundam a imagem que ele mandou fazer com o sonho que ele teve, que foi uma imagem dele mesmo. Só que aqui a gente vê que é uma imagem com dimensões que não tem possibilidade de ser a imagem dele mesmo, porque as dimensões aqui dadas são 2 metros e 700 centímetros de largura e 27 metros de altura. Então aqui pelas dimensões é possível afirmar que era realmente um obelisco que ele tinha mandado fazer ali. Além disso, a árvore de Natal ela tem mais uma simbologia por trás, que se trata da árvore do conhecimento do bem e do mal lá do Jardim do Éden, sendo que aqueles enfeites, aquelas bolas, significam o fruto proibido. Sem falar também das faixas, da fita ou também dos piscas-piscas que ficam em volta dela, simbolizando a serpente. E no topo tem a estrela, que na verdade essa estrela é um pentagrama, que é muito utilizado no satanismo e para fazer rituais de magia negra e de invocação de demônios. Além disso, meus irmãos, o obelisco ele é um símbolo maçônico que é muito utilizado pelas sociedades secretas nos dias de hoje. O obelisco ele é utilizado de uma forma secreta e oculta por muitas sociedades secretas e até por religiões, que tem as mãos também das sociedades secretas por trás de cada religião. É tanto que a gente vai encontrar, seja na igreja adventista, com a sua profetisa chamada Ellen White, que tem no seu túmulo um obelisco. Além disso, temos também a simbologia de uma pirâmide lá no túmulo de Charles Taze Russell, dos Testemunhos de Jeová. Temos também a simbologia do obelisco em algumas chamadas capelas dos Mormons. E a gente vê que está espalhada por todas as religiões. Além disso, a gente vê também um obelisco
lá no Vaticano, que foi mandado ser trazido pelo próprio Papa da época. Temos o obelisco de Washington e eles estão espalhados por vários lugares do mundo inteiro. Agora falaremos a respeito do panetone. A palavra panetone significa pão grande, que se trata, de um bolo de uvas passas que é feito e as pessoas gostam de comer, principalmente na época do Natal. Agora, da onde surgiu essa receita, esse bolo com uvas passas? É desde o passado, meus irmãos. Bolos feitos com uvas passas era uma das oferendas que eram oferecidas aos falsos deuses do passado, principalmente para Aserá. Além disso, temos também conhecida como Artemis, como deusa da lua nas demais culturas, como na grega, e rainha dos céus, como é destacado em Jeremias, capítulo 7, versículos 16 ao 20, onde a gente vê aqui essa adoração pagã que o povo de Israel fazia no passado. Tu, porém, não deves orar por esse povo, não ergas súplicas e orações em seu favor, nem tentes encontrar-me, pois não te atenderei. Não vês tu mesmo o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos catam lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazer bolos para a rainha do céu e libações a deuses estranhos, provocando a minha ira. Será a mim que ofendem, oráculo do Senhor? Não é acaso a si mesmos que ofendem para a vergonha própria? Por isso assim diz o Senhor Deus, a minha ira, o meu furor se derramará sobre este lugar, sobre homens e animais, árvores do campo e frutos do solo, arderá e não se apagará. Então a gente já vê aqui o povo de Israel já idolatrando essa deusa falsa, essa demônia do passado. E hoje as pessoas estão consumindo isso, comidas oferecidas a ídolos. E por isso que as pessoas estão com sua saúde tão fragilizada nos dias de hoje. Como fala Oséias, capítulo 4, versículo 6. O povo perece por falta de conhecimento. Não só aqui, mas também Oséias, capítulo 3, versículo 1, deixa bem claro sobre esse bolo de uvas passas. Disse-me o Senhor, vai novamente, ama uma mulher amada por outro e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses e amem bolos de uvas passas. Então é isso, meus irmãos, que o povo está fazendo. Infelizmente, o povo não está firmado na rocha, na palavra de Deus. Está apenas fazendo o que bem quer e comemorando essas festas pagãs. Eu não preciso nem falar muito sobre o Papai Noel, que é um personagem fictício, que não existe, colocado na cabeça das crianças para tirar da mente deles o Cristo e também para estimular a ganância, o comércio, a indústria do diabo. Eu não vou perder meu tempo com essa mentira aqui, porque todo mundo sabe que Papai Noel não existe. Então, eu vou ficando por aqui, que vocês possam ser aconselhados, que vocês possam ter dado ouvidos a essa palavra, para que vocês possam sair desse paganismo. Não se amoldem aos padrões desse mundo, como fala Paulo, mas renoveis pela renovação da vossa mente. Eu vou ficando por aqui, que vocês possam estar firmados na rocha, em Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Fiquem na sua paz. Até a próxima vez, se Deus nos permitir. Nosso amado Deus, Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, e na paz de Yeshua HaMashiach. Amém.